Então pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com mais um vídeo, o segundo vídeo desse canal. E na verdade eu tô gravando esse vídeo logo em seguida que eu gravei o primeiro, né? Tô no mesmo ambiente, mesmo lugar, mesma posição da câmera e mesma roupa e mesmo penteado, enfim. Gente, filosofia do desapego, né? A verdade é que o apego gera sofrimento, tá? Nós temos o apego essencial, que é o apego do nosso desenvolvimento. É o apego que nós precisamos para nos desenvolver, né? Quando crianças lá, o apego pelos pais, por uma figura paterna ou materna, o apego por uma base, uma estrutura, é ideal para que nós tenhamos esse início nesse mundo. Mas a pergunta é: início de quem? Início de quem nesse mundo? Do indivíduo, do eu. E é isso que nós vamos falar hoje. A questão é: o apego gera sofrimento. Nós nos apegamos a muitas coisas, né? O apego ao corpo, aos prazeres sensoriais, gera inúmeros sofrimentos, né? Estamos constantemente buscando prazer na matéria, seja na posse de bens materiais, né? Seja na posse do melhor carro do ano, e aí nós trabalhamos para conseguir aquele carro, nos matamos, perdemos tantos momentos, tanta energia para conseguir aquele carro e conseguimos, e nos sentimos realizados, e depois de quase um ano já estamos enjoados do carro e queremos mais, ou o nosso carro estraga e sofremos intensamente. Ou então o apego pelos prazeres, o apego pelo corpo, ele gera grandes neuroses, grandes problemas, grandes medos, como por exemplo o medo de estar na rua e ser machucado. Já que você está identificado com o corpo, você acha que você é tão somente o seu corpo, você sofre com essa crença, né? Você sofre com essa realidade. É inegável, você sofre com isso, com a ideia de que você seja o corpo. Porque alguém pode chegar aqui e te matar, ou seja, matar o seu corpo. Você sofre com o medo da morte, você sofre com o medo da doença. A doença pode bater no seu corpo, a porta do seu corpo, e entrar a qualquer momento, né? Você nem pode abrir a porta para que a doença entre. Ela já bate a porta e já vai entrando. Então você tem medo da doença, medo de um dia estar doente. O apego aos prazeres sensórios do corpo também tem a ver muito com a dependência das drogas, das substâncias, né? A dependência, ser escravo somente do bom gosto, do bom paladar, ser escravo somente das coisas que visualmente são bonitas. Então nós nos aprisionamos a um ciclo de dependência do corpo, nos tornamos escravos do corpo e aí sofremos muito. Sofremos muito porque não somos capazes de ter simplicidade, de ter o tênis barato, de ter a roupa barata, né? De ter uma aparência mais barata e mais leve, de acordo com o que nós mesmos gostamos em nós, porque não, o apego ao corpo gera uma necessidade constante de agradar ao outro, né? Eu preciso estar com a melhor aparência possível. A menina se enche de maquiagem, a menina se enche de maquiagem, né? Não consegue se ver sem maquiagem. O homem vai na academia para ficar bombado, porque essa é a estética do padrão masculino. E nós não conseguimos nos aceitar como somos. Não conseguimos aceitar o nosso corpo, que muitas vezes ou é magro ou é gordo. Não conseguimos nos aceitar por justamente estarmos tão identificados com o corpo. Da mesma forma, essa identificação, ou seja, acreditar que você é o seu corpo, gera um eu, gera uma individualização. Se eu sou o corpo, então eu estou separado de você. Eu estou separado desse ambiente à minha volta. Eu estou separado da vida que há aqui fora de mim. Se eu me identifico com esse corpo, com essa mente que pensa, que traz uma personalidade, ou seja, gostos, desgostos, medos, conquistas, vitórias, dúvidas, dilemas, traços, né, modos de pensar, enfim, ideologias, crenças. Se eu me identifico com isso, eu crio um personagem, né, adotado por esse nome, por essa forma e por esse jeito de ser. Acreditando que eu sou esse personagem, consequentemente eu acredito que eu estou separado de toda a vida. E eu sofro porque, sendo um eu, assumindo um eu começo a viver a minha vida tentando sustentar esse eu o máximo que eu posso. Quando nós nos identificamos com um eu, achamos que somos um eu,
Nós sofremos porque necessitamos a todo momento defender esse eu. A timidez, por exemplo, é uma necessidade absoluta e inconsciente de proteger o eu. O eu não pode ser humilhado, o eu não pode cair, ele não pode estar à mostra. A luz não pode mostrá-lo e, portanto, ele se esconde, ele foge, ele se esquiva. É um sofrimento. O medo da morte, o medo de que o eu acabe. Se você se identifica com esse eu, você acredita que você vai acabar, porque você é um eu, e o eu acaba, o eu tem um início, ele tem um fim, consequentemente. O que tem um início tem um fim. Então, o apego ao eu, ele gera inúmeros problemas, né? O apego ao eu gera inúmeros medos, esquivas, dificuldades. O medo de perder também é uma possessão do eu, o apego ao eu. Eu vou perder, isso não vai ser mais meu. Em verdade, você só sofre com o tal do meu e teu se você está identificado como um eu. Se existe um eu, um sujeito, então consequentemente há um outro e, portanto, eu posso perder isso para alguém. E aí entra a competitividade, o medo de ser um fracassado, o medo de não ser ninguém na vida, o medo de perder, o medo de adoecer, o medo de ser criticado. Todos esses problemas são problemas do eu. O sábio, o iluminado, é aquele que vê tanto o elogio quanto a crítica da mesma forma. Ele vê tanto a doença como a saúde da mesma forma. Ele vê tanto a riqueza quanto a pobreza da mesma forma. É por isso que na Índia, quando monges eram presos, eles eram presos em prisões, em celas fechadas, eles não eram abalados por aquilo. Somente um eu pode se abalar com aquilo, com a ideia de que, meu Deus, eu fui preso, eu não sou um nada para a sociedade, todos me verão de forma ruim, né? Eu fui preso, meu Deus do céu. Os monges eram presos porque eles iam contra muitas ideias do governo, né? Eles eram contra a escravidão, eles eram contra a injustiça, então eles eram presos por um governo que era corrupto e injusto. E eles eram presos, eles não perdiam a sua paz, porque eles não estavam identificados com um eu. Então, mesmo dentro de uma cela, eles eram capazes de estar felizes, porque eles fechavam o olho, se desapegavam do corpo, dos sentidos, se desapegavam da mente, que pensa a todo momento como um motor que nunca para, e eles acessavam estados alterados de consciência, onde não havia mais um eu sofrendo, não havia um eu preso, né? Porque ele saía do eu, o monge saía do eu e experimentava a unidade de toda a vida, a bem-aventurança, o nirvana, né? O samadhi, a iluminação, a consciência, o transe absoluto, a unidade com Deus, como dizem as religiões. Então, nós estamos numa necessidade constante de proteger o nosso eu, tanto em questão de não ser destruído, não ser magoado, não ser criticado, não perder, não se rebaixar, quanto a necessidade de agradar ao outro eu, porque para o eu, ele precisa ser bom para o outro, no sentido de que ele precisa agradar ao outro, ele precisa ser de valor ao outro, o eu precisa disso. Inclusive, muitos relacionamentos se baseiam na ideia de apego, eu preciso do outro para ser feliz, então o eu, ele se apega a outra pessoa porque ele sozinho não consegue ser feliz, porque ele está fragmentado, e algo que é fragmentado não é feliz. Então o eu sai à procura de amores, né? E aí torna esses amores um objeto, uma possessão. É o dito apego nos relacionamentos que gera muitos problemas. A pessoa prende a outra pessoa, o sujeito prende o outro, e aí gera sofrimento. Então veja, para terminar esse vídeo, o desapego do corpo e da mente, o desapego do eu é necessário. E como você faz isso na prática? Simplesmente se questione a respeito da sua mente. Simplesmente pratique meditação. Tire 5 a 10 minutos do seu dia para se sentar em silêncio. Silêncio absoluto, sem ninguém para te incomodar. E podem haver ruídos à sua volta, porque cidade grande, ruas, carros, pessoas passando, enfim, vai acontecer. Mas tire um momento para você estar sozinho. Tire um momento para você estar com você mesmo. Feche seus olhos, não precisa estar necessariamente com a coluna ereta, não precisa estar, tanto faz, sentado, deitado, de pé, enfim. Fique parado, relaxe seu corpo com respirações profundas e volte toda a sua consciência para a sua mente. E comece a perceber os movimentos que sua mente faz, o quão a sua mente é agitada. Você verá que o próprio fato de ficar em silêncio já é perturbador, porque sua mente quer sair. A sua mente, o seu eu, ele quer buscar um objeto para se agarrar, ele quer buscar um sentido, ele quer buscar um prazer, ele quer buscar alguma coisa para não ficar no silêncio, porque o silêncio é perturbador.
aguente firme. A prática diária vai fazer com que você consiga cada vez mais penetrar mais fundo na sua mente. Observe a sua mente, observe seus pensamentos, sem fazer nada com eles. Apenas assista aos seus pensamentos como se eles fossem nuvens passando no céu, como se eles fossem folhas num riacho e você está sentado à beira do riacho e você apenas observa as folhas, você apenas observa o rio, o seu fluir, que às vezes é mais forte, às vezes é mais devagar, mais leve, mais sutil. Apenas assista a sua mente, apenas assista os pensamentos surgirem, seja quais forem, pensamentos bons ou ruins, apenas os observe e não se apegue a nenhum pensamento. E você vai ter uma percepção diária com isso, de que 99% dos pensamentos que surgem, eles surgem com a base do eu. Eu preciso sair daqui, eu preciso fazer tal coisa amanhã, eu fiz isso hoje, será que as pessoas gostaram de mim? Será que eu vou conseguir amanhã fazer aquilo? Será que eu sou o suficiente para aquilo? Será que essa doença que eu tenho vai me matar? Então 99% dos pensamentos surgem da ideia de eu, de estar identificado com eu. Mas na meditação, questione esse eu. O que é o eu? O que realmente eu sou? Será que eu sou o pensamento? Porque veja, se você observa uma planta, há uma distância entre você e a planta. A planta é um objeto observado e você é o observador. Do mesmo modo, se você observa o seu pensamento, quer dizer que você está além do seu pensamento. Você é o observador do pensamento. O pensamento é um conteúdo observado, inclusive o eu é uma ideia observada. Quem é o observador? Será que é possível definir o observador no pensamento? Porque o que quer que nós pensamos é observado. Quem é esse que observa o que quer que seja observado? Quem é esse que observa todos os pensamentos e ideias? Quem é esse que observa o eu? Quem é esse que está além de toda a construção de eu, de meu, de nome, de forma, de apego, de dor? Quem é esse a que a morte vem pegar? Essa é a filosofia que, feliz ou infelizmente, você só pode descobrir lá na prática, na meditação, né, no autoquestionamento, no silêncio. Eu convido você a fazer essa prática diária. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O desapego, ele só é realmente substancial quando nós praticamos ele, né? A arte de soltar o corpo, a arte de se desprender um pouco da mente, a arte de não ligar mais para as necessidades do eu, né? Não no sentido de uma frieza de eu não vou mais me alimentar, eu não vou mais cuidar de mim, eu não vou mais de repente buscar ter um trabalho para me sustentar. Não é isso. É simplesmente entender, compreender que muitos dos nossos medos e problemas surgem dessa neurose, dessa possessividade do eu. O eu que precisa a todo momento, o eu que tem que se proteger a todo momento. E quando nós soltamos o nosso eu, quando não ligamos mais para o nosso eu, como ligávamos antes, muitas coisas perdem sentido e nossa vida se torna mais leve. O que eu falo aqui para você é algo que eu venho praticando. Eu não venho mais dando tanta bola para elogios e para críticas, porque isso se refere ao eu. Eu não venho mais dando tanta bola para provar o meu valor para os outros, foda-se, entendeu? Eu não quero mais dar sustentação absoluta e possessiva para esse eu, foda-se esse eu. Esse eu não tem tanta importância, esse nome aqui, esse corpo vão cair num caixão um dia, vão estar debaixo da terra, como todos os outros corpos. Todos nós estamos, enquanto corpos, fadados à mesma miséria, a miséria do caixão. Então por que nos apegar tanto isso aqui? Para que gastar tanta energia, tanta mente, tanto processo neuroquímico com possessividades, com apegos? Então solte um pouco o seu apego, solte-se dessas amarras que te causam sofrimento. O apego ao outro, o apego às opiniões das outras pessoas, o apego à necessidade de provar o seu valor para os outros, o apego ao corpo, o apego à estética, o apego ao carrão, o apego à roupa de marca, o apego à ideologia. Mude, transcenda, solte-se, solte o seu eu e descubra que você não é esse eu. Descubra que você não é um sujeito. Você é a vida que pulsa em toda parte. Até a próxima.